Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 3, Eletromagnetismo. É a nossa aula 3, é a parte 2 do estudo da lei de Coulomb. Vamos lá? Bem, inicialmente, o que a gente vai lembrar? Hoje a gente vai tratar um pouquinho da lei de Coulomb, só que agora na forma vetorial. Mas é importante a gente recordar como é que é a lei de Coulomb na forma de módulo, né? Então, lei de Coulomb é uma lei experimental que calcula a força elétrica entre corpos carregados. Esses corpos carregados a gente está imaginando inicialmente como pontinhos de carga, tudo bem? Então aqui vai ter uma carga pontiforme, Q1, aqui vai ter uma carga pontiforme, Q2. O sinal das cargas é para determinar se a força é de atração ou repulsão. Aqui, como as cargas são de sinais contrários, é uma atração. Se elas tivessem sinais iguais, seria uma repulsão. Só que para calcular essa força, independente de ser de atração ou repulsão, a gente usa a chamada lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb vai dizer que a força elétrica depende de uma constante, que é a constante eletrostática K, multiplicada, né, pelo produto do módulo das cargas, então módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, e depende inversamente do quadrado da distância que separa elas. Então, R, esse R aqui, é a distância que separa uma carga da outra. Tudo bem? Se a gente adotar aqui as unidades corretas, né? Então, carga Q1 e Q2 medida em Coulomb, a distância que separa elas em metros, e a constante K, que a gente usa na maioria das vezes, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, essa força elétrica vai ser medida em Newton. Então, essa força aqui é medida em Newton, o módulo dela. Tudo bem? Agora a gente vai escrever isso na forma vetorial. Ou seja, para você tornar isso aqui que é módulo na forma de um vetor, vetor a gente coloca uma flechinha aqui em cima. Né? Então, quando eu escrevo FE, uma setinha em cima, esse é o vetor força elétrica. Todo vetor ele tem um módulo, que é o FE, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o módulo, e aqui a gente coloca um R chapéu. Esse R chapéu é o nosso chamado versor. Então, de uma forma geral, todo vetor, tá aqui o meu vetor, ele tem um módulo e ao lado dele tem um versor. Ou seja, a gente basta reescrever a lei de Coulomb dessa maneira. Pega o FE, coloca a setinha em cima, vira o vetor. Esse daqui é o módulo dele, tá vendo? Isso aqui é o módulo dele, e o R chapéu é o nosso versor. Esse versor são aqueles versores que a gente usa normalmente desde Física 1. Então são os versores I, J, K. Para que serve um versor? Ele vai nos dar o sentido e direção da força. Né? O versor I é o que está na direção do eixo X. O versor J é o que está na direção do eixo Y. E o versor K é o que está na direção do eixo Z. Tá bem? Então, quando ele pedir aqui o vetor, você calcula esse módulo, coloca aqui, medida em Newton. E aí você vai ter que escolher um versor, ou I, ou J, ou K. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação exatamente da ideia de vetor. Então vamos supor essa situação aqui, eu tenho aqui duas cargas pontiformes, uma carga Q1 positiva, 2 microcoulombs, uma carga negativa, menos 3 microcoulombs, separadas por uma distância R de 10 centímetros. Queremos saber qual é a força em newtons, né? A força que age entre essas cargas medida em newton, a força. Bem, como aqui uma carga é positiva, a outra é negativa, cargas de sinais contrários, atração entre elas. Só que aqui tem que converter para Coulomb. Então, no lugar do micro, a gente coloca 10 a menos 6, vira Coulomb. Aqui no lugar do micro, eu coloco 10 a menos 6, vira Coulomb. Aqui que está em centímetros, de centímetro para converter para metros, é só dividir por 100. Então, pega 10, divide por 100, vai dar 0,1 metro. Vamos deixar aqui, como aqui já está em notação científica, vamos transformar isso aqui também para notação. É só andar com a vírgula para cá, aí vai dar 1 vezes 10 a menos 1 metros. Então, 0,1 é a mesma coisa que 1, 10 a menos 1 metros. Isso vai facilitar depois o desenvolvimento do cálculo. Bem, se a gente agora olhar o que está acontecendo, a gente imagina essa situação. Uma carga positiva, uma negativa, uma distância entre elas e a força é de atração. E aí a gente vai usar agora a lei de Coulomb para calcular exatamente o módulo dessa força. Então o primeiro passo é calcular o módulo da força. Depois a gente escreve aqui os vetores, né? A gente escreve esse vetor, que é a força na carga Q1, depois a gente escreve esse vetor, que é a força que age na carga Q2. Então o módulo é só aplicar a lei de Coulomb. Então aqui a constante K é 9,10 a nona. O valor do Q1, como aqui a carga é positiva, aqui não vai mudar nada, dá 2,10 a menos 6. A carga Q2 é uma carga negativa. Quando esse menos for colocado aqui dentro do módulo, o módulo vai tirar esse sinal de menos,
vai sobrar só o 3 10 menos 6. E aqui fica r quadrado, só que aqui a distância é 1 10 menos 1. Então aqui a gente colocou 1 10 menos 1, não esquecer que aqui é o quadrado, porque aqui na lei de Coulomb é r ao quadrado. Bem, aqui fazendo bem passo a passo a continha, vai ficar 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54. 10 a nona com 10 a menos 6 com 10 a menos 6, multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base, basta somar os expoentes. Então, menos 6 com menos 6, menos 12. Mais 9 vai dar menos 3. Tudo bem? Aqui no denominador vai ficar 1 ao quadrado, aqui dá 1. 10 a menos 1 ao quadrado é só multiplicar aqui os expoentes. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então, aqui em cima, o resultado foi esse. Aqui no denominador, a continha foi essa. Aqui vai ficar 54 dividido por 1 dá 54. Aqui vai ficar 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2. Divisão de potências de mesma base, mantém a base, subtrai o expoente de cima do de baixo. Então, vai ficar menos 3 menos menos 2. Então, aqui vai ficar mais. Menos 3 com mais 2 vai dar 10 a menos 1. Só que 10 a menos 1 é 0,1. Está aqui em cima, né? 10 a menos 1 é 0,1. Se eu colocar aqui no lugar do 10 a menos 1, 0,1, vai ficar 54 vezes 0,1 e dá 5,4 newtons. Então, essa força aqui, de atração entre Q1 e Q2, é uma força que vale 5,4 newtons em módulo, é uma força de atração. Então, Q1 está sendo puxado pelo Q2 com essa força de 5,4 newtons, assim como o Q2 está sendo atraído pelo Q1 com essa mesma força. Tá? O módulo é o mesmo, né? Lembrando que isso aqui é um par de forças, né? É ação e reação. Q1 é atraído por Q2, assim como Q2 é atraído por Q1. Se a gente for escrever isso em módulo, basta perceber que aqui está tudo, essas forças estão na direção do eixo X, estão na horizontal. Então a gente vai usar o versor I. No caso dessa força aqui, como eu estou a favor do eixo X, né, esse vetorzinho está para a direita, vai ficar mais I. Essa força aqui, como está apontando para a esquerda, contrária ao eixo X, vai ser menos I. Então, em Q3, ou em Q1, né, perdão, e Q2, se a gente for escrever aqui as forças, né, então vai ficar aqui, basta usar esse padrãozinho para escrever a força. Então aqui vai ficar, em Q1, que é essa carga aqui, essa força está para a direita, então vai ficar o vetor força nele, que é esse vetor aqui, ó, abre parênteses, mais I, porque esse vetor aqui é para a direita, 5,4 newtons é o módulo, então ficou mais 5,4 I newton. Esse mais I é o versor que está indicando que esse vetor aqui está para a direita. No caso do Q2 vai dar igualzinho, só que no sentido contrário, o vetor. Então vai ficar aqui menos I, porque esse vetor aqui está para a esquerda, só que o módulo é o mesmo, que é 5,4, 5,4, tudo medido em newton. Tudo bem? Então esses aqui são os vetores, na carga Q1 e na carga Q2. Ok? Bem, a gente agora vai aplicar, a gente vai estender o conceito da lei de Coulomb para um conjunto de cargas, para uma distribuição discreta de cargas. O que seria uma distribuição discreta? São várias cargas pontiformes. Né? Quando eu tenho duas cargas, né, como essa situação que a gente já estudou, para duas cargas é simplesmente aplicar a lei de Coulomb, isso aqui. Mas aí quando eu tiver 3 cargas, 4 cargas e assim sucessivamente. Então, para um sisteminha discreto, com 3 ou mais cargas, a gente aplica o princípio da superposição. Para a gente poder entender isso com mais facilidade, vamos supor essa situação aqui, um sisteminha de 3 cargas. Ó, Q1, Q2, Q3, e as 3 cargas são positivas. A pergunta seria a seguinte, qual é a força total nessa carga Q3? Né? Então eu tenho 3 cargas. Essa força interage com, essa carga interage com essa carga interage com essa e essa interage com essa. Ou seja, todas as cargas estão interagindo umas sobre as outras. Mas se eu quiser saber a força sobre uma delas, a força total, vamos tomar aqui como referência Q3, qual que seria a força total em Q3? É você aplicar o princípio da superposição. O que diz o princípio da superposição? Que a força total aqui, ou seja, a força total é a força resultante, é a somatória das forças. Então o que eu teria que fazer? Olhar isso aqui, pegar esse sistema de 3 cargas e olhar tudo duas a duas, como prevê aqui a lei de Coulomb. Então primeiro vamos olhar aqui a força entre Q1 e Q3. Como essa carga é positiva e essa carga é positiva, positivo com positivo gera uma força de repulsão. Então vai ter uma força para cá, uma força para cá de repulsão, que é essa força vermelhinha que eu marquei aqui, e a força entre 1 e 3, ó, entre 1 e 3, que essa aqui é a carga 3. E isso daqui, ó, o R1, 3, é a distância que separa eles. Então, dessa carga para cá, o que separa eles é essa distância. Então, essa força está marcando para cá. Vamos olhar agora a força entre Q2 e Q3, que é essa força azulzinha. Como aqui a carga é positiva e essa aqui também é positiva, então vai ter uma força de repulsão para cá,
aqui vai ter uma força de repulsão para cá, que é a força entre 2 e 3. Eu estou olhando essas duas cargas. E essa distância aqui é a distância que separa elas. Então, da carga 2 até a carga 3, essa é a distância que separa elas. Então, perceber que na carga Q3, a carga Q3, ela tem duas forças agindo nela. Se a gente fizer essa soma vetorial, aqui, a somatória das forças, é a somatória do F13 mais o F23. É somar essa força vermelhinha com essa forcinha azul. Porém, isso aqui é uma soma de vetores, tá, gente? Não esquecer que aqui, no caso, eu tenho que fazer uma soma vetorial. Tá? Então, vamos olhar isso com mais cuidado. Essa é a situação que a gente está analisando. Eu tenho que fazer aqui a soma vetorial. Como é que eu escrevo? Como é que a gente faz uma soma vetorial? Várias maneiras. Uma delas é inicialmente primeiro calcular o módulo disso aqui, né? Então vamos calcular primeiro o módulo da força entre 1 e 3. É a lei de Coulomb. Então isso aqui seria força entre 1 e 3. É K, Q1, Q3 e a distância que separa eles, que é isso aqui, ó. Tudo bem? Depois vamos calcular essa força azulzinha, que é a força entre 2 e 3. Seria isso aqui, ó. Lei de Coulomb. Força entre a carga 2 e 3 é K, Q2, Q3 e a distância que separa eles, que é isso aqui. Então a gente calcula primeiro um módulo, depois a gente tem que lembrar que aqui, ó, na hora que você vai achar aqui a força resultante, a gente aplica aqui a regra do paralelogramo, que a gente aprende em Física 1, soma de vetores pela regra do paralelogramo. Então aqui, essa é a força resultante quando eu fecho a figura. Né? Tem um vetor aqui, ó, eu fecho aqui a figura, né? E aqui no meio vai estar a força resultante. E para calcular essa força resultante, uma das maneiras que a gente pode fazer é aplicar a lei dos cossenos. Aí eu chego aqui na força resultante. Como é que é a lei dos cossenos? Está aqui. Ó. Força resultante ao quadrado é igual à primeira força ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais duas vezes a primeira pela segunda, vezes o cosseno do ângulo entre as forças. Então perceber que esse θ aqui é esse ângulo total aqui, tá? É o ângulo do vetor, desse vetor azulzinho, até o vetor vermelhinho, é o ângulo total. Essa é uma maneira de calcular. Então, calculo o módulo, substituir aqui embaixo, só que eu tenho que saber o ângulo. Tá? Uma outra maneira é você fazer isso aqui por decomposição. Então, eu poderia pegar essa força aqui, ó, decomponho ela em x e y, pega essa força aqui, decomponho em x e y, soma as forças em x, soma as forças em y. Tudo bem? Bem, vamos fazer uma aplicação então do princípio da superposição. Tudo bem? Para a gente ver como é que aplica isso para um sisteminha de cargas. Então vamos considerar primeiro essa situação aqui. Ó. Eu tenho uma carga Q1 de 15 microcoulombs que está na posição 2 metros. E uma segunda carga Q2, que vale 6 microcoulombs, também está no eixo X, ou seja, ambas estão no mesmo eixo. Tá? Porém, a Q2 está na origem. Tudo bem? Pergunta do problema. Onde deve ser colocada uma terceira carga negativa? E essa carga está dita que vai ser colocada entre, né, entre Q1 e Q2, para que a força resultante nela seja nula. Por isso que aqui o título do exemplo é força resultante nula. Então, eu imagino duas cargas nessa situação aqui. Ó. Eu tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2, a Q2 está aqui na origem e a Q1 está aqui. E o que separa a Q1 da Q2 é essa distância aqui de 2 metros. Aqui no meio, em cima do eixo X, eu vou colocar uma carga negativa Q3 e eu quero que a força nessa carga aqui seja zero. Bem, pensando nisso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui estão as cargas, o valor delas. A carga Q3 não foi dada, mas não se preocupe que na hora de desenvolver a conta, você vai perceber que a gente não precisa saber o valor dessa carga. A gente tem que saber o sinal dela para determinar as forças que vão ter aqui. Né? Então, vamos lá. Marcando aqui as forças. Qual é a carga que eu estou tomando como referência? Né? Aqui é um sistema de 3 cargas, igual a gente viu anteriormente. Um sistema de 3 ou mais cargas, eu tenho que aplicar o princípio da superposição. Então, eu vou calcular as forças todas duas a duas. Então, primeiro eu vou ver a força entre 2 e 3, depois eu vou ver a força entre 1 e 3. Então, entre 2 e 3, a força é isso aqui. Ó. Aqui está a carga Q2, aqui está a carga Q3, a força entre elas é de atração. Então, nessa carga aqui, Q3, ela vai ser puxada para cá com essa força, que é a força entre 2 e 3. É uma força de atração. Ao mesmo tempo, como essa aqui é negativa, a outra também é positiva, a Q1. Então, também a Q3 vai ser puxada no sentido contrário, sendo atraída por Q1 para a direita com essa força aqui, ó, que é a força entre 1 e 3. Tá bem? Então, essa força aqui é entre 2 e 3, essa força aqui é entre 1 e 3. Ou seja, essa carga aqui no meio, ela está num cabo de guerra. Tem uma força puxando ela para a direita, tem uma força puxando ela para a esquerda. Isso a gente descobriu essas forças, né, pelo sinal das cargas. Tudo bem? E se eu quero que a força nessa aqui do meio seja nula, nula é zero, qual é a condição? Vamos parar para pensar. Basta que aqui essas forças sejam rigorosamente o quê? Iguais. Né? Se eu quero que em Q3, que é essa carga aqui, a força seja zero,
basta que as forças aqui sejam iguais. A partir do momento que essa é igual a essa, uma anula o efeito da outra, a força total é zero. E aí ela permanece aqui paradinha. Só que aí o que a gente tem que considerar aqui no problema? Eu não sei onde está essa carga, né? Eu sei que essa carga está aqui no eixo x. Então vamos chamar aqui a distância da origem, onde está o Q2, até onde está Q3, vamos chamar essa distância de x. O total aqui que separa, né, a primeira da segunda, né, essas duas aqui, ó, são 2 metros, então a distância total é 2. Se aqui é x, eu pego 2, eu tiro o x e me dá essa distância aqui, ó, que é o 2 menos x. Ó. 2, eu tiro o x e me dá essa distância aqui, ó, 2 menos x. Então, esse x aqui é a distância entre Q2 e Q3, tá vendo? Entre Q2 e Q3. Então, tá aqui, ó, distância entre 2 e 3 é o x. Esse 2 menos x é a distância entre Q1 e Q3. É o R13, distância entre 1 e 3 é o 2 menos x. Então, basta agora escrever essa igualdade, substituir essas informações e o valor das cargas. O problema está resolvido. Então, aqui estão os dados do problema. E agora vamos escrever essa igualdade aqui. Né? Então, vamos escrever a lei de Coulomb para 2 e 3 e vamos escrever a lei de Coulomb para 1 e 3. Então, está aqui em cima. Igualando as forças, essa força entre 2 e 3 é K, Q2, Q3 e a distância que separa eles ao quadrado. Está aqui igual. Como é que eu escrevo a força entre 1 e 3? Lei de Coulomb. K, Q1, Q3 e a distância que separa eles ao quadrado. Nessa igualdade aqui, ó, esse K com esse K cancela. Esse Q3 com esse Q3 cancela, né? Porque quando eu tenho a mesma variável em lados diferentes, a gente pode matematicamente simplificar. Então, K cancelou com K, Q3 com Q3. Então, aqui que sobrou Q2 sobre essa distância, que está aqui, igual, tá aqui igual. Aqui sobrou Q1 sobre essa distância. Substituindo os dados. O valor do Q2. Q2, 6 micro. Então, eu coloquei aqui, ó, 6 e o 10 é menos 6, que é para converter para Coulomb. Essa distância aqui, R23, está aqui, ó, é x. Então, aqui eu coloquei x ao quadrado. Aqui, Q1, tá, que foi dado um problema, 15 micro. Aqui eu coloquei 15 e 10 a menos 6 para converter para Coulomb. E essa distância aqui entre 1 e 3 está aqui, ó, é 2 menos x. 2 menos x, só não pode esquecer que aqui é o quadrado. Aqui a gente vai cancelar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. E aqui, portanto, vai sobrar 6 sobre x quadrado. Aqui vai sobrar 15 sobre isso. Isso aqui é um produto notável, né? Lembra aqui, ó, 2 menos x ao quadrado? Isso aqui é o quadrado da diferença. Bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu já posso fazer x quadrado vezes 15, dá 15x quadrado. Igual. Igual. Aqui eu vou fazer 6 vezes isso. Então, está aqui, ó, 6. E aqui eu já desenvolvi o produto notável. Como é que eu faço isso aqui? Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. Menos. E aqui é menos. Aí fica 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2 dá 4. Vezes o segundo, que é x, dá 4x. Mais o quadrado do segundo, x quadrado. Então, o produto notável aqui é isso. Aqui eu vou aplicar a distributiva, 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes menos 4x dá menos 24x, 6 vezes x quadrado, 6x quadrado. Vou passar tudo para o outro lado igual a zero. Então isso aqui que era mais 6x quadrado foi para o outro lado menos. Isso aqui que era menos foi para o outro lado, ficou mais. Isso aqui que era mais foi para o outro lado menos, igualei a zero. Aqui dá para a gente juntar esses termos, né? Porque aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. 15 menos 6 vai dar 9x quadrado, 24x, menos 24 igual a zero. Essa equação de segundo grau dá para dividir cada termo por 3, para simplificar. Então, dividindo aqui por 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. Menos 24 dividido por 3 vai dar menos 8, igual a zero. Basta agora resolver essa equação de segundo grau e a gente vai descobrir o valor do x, que é o valor que me dá onde está a carga Q3. Então vai ficar assim. Essa é a equação de segundo grau. Aqui estão os coeficientes da equação. O A vale 3, o B é 8, o C menos 8. Vamos calcular o delta. Delta é B quadrado menos 4AC. O B está aqui, ó, 8. Então vou colocar aqui 8, vai ficar 8 ao quadrado. Aqui menos, aqui está o menos. 4 vezes o A é 3. E o C é menos 8. Está aqui, ó, menos 8. Então 8 ao quadrado, 64. Menos vezes menos, aqui vai dar mais. E aí 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 8, 96. 64 com 96 dá 160. Como aqui o delta deu maior que zero, então a gente vai ter duas respostas reais. Tá? A gente depois tem que avaliar qual delas serve. Então o delta deu isso. Escrevendo agora a formulinha de Bhaskara, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse menos é da forma de Bhaskara. E o b, aqui vale 8, então aqui coloquei 8. Mais ou menos raiz do delta, e o delta é 160. Dividido por 2 vezes o a, e aqui o a nosso vale 3. Então, onde está aqui o a, eu coloquei 3. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter uma resposta, que é o x1,
e eu vou ter uma resposta x2, que é a parte negativa. O x1 dá isso aqui, ó, aproximadamente 0,775 metros, e o x2 vai dar uma resposta negativa, menos 3,44 metros. Pela condição do problema, a gente percebe que aqui o x, né, o Q2 está na origem, né? Aqui, ó, aqui é a origem do sistema cartesiano. Então, essa coordenada x é uma coordenada depois do zero, então ela tem que ser uma coordenada positiva. Então, essa aqui não faz sentido, ela não atende o que a gente espera. Então, a gente percebe que como a Q3 está entre Q1 e Q2, essa carga Q3 tem que estar numa coordenada x positiva. Então, a resposta é isso aqui. Ok? Então, a gente desconsidera essa resposta e a resposta final nossa é 0,775. Ou seja, a partir do momento que essa carga foi colocada nessa posição aqui, a força aqui sobre ela vai ser nula, zero. Para finalizar a nossa aula, vamos fazer mais um exercício aqui um pouquinho mais elaborado, de uma carga Q3, tudo bem? Também, né, é um sisteminha de cargas, né, que tem 3 cargas, só que agora eu quero calcular a força nessa carga Q3. Né? No exemplo anterior, a força era 0 na carga Q3, agora não. Então vamos considerar aqui que eu tenho um sisteminha formado por uma carga Q1, que é igual a uma carga Q2, e as duas são positivas e valem 2 micros, 2 microcoulombs. A primeira carga foi colocada no eixo Y, nessa coordenada, e a segunda carga Q2 foi colocada nessa coordenada do eixo Y. Tudo bem? Uma terceira carga, Q3, de valor positivo, 4 microcoulombs, é colocada em cima do eixo X nessa posição, 0,4 metros. Determinar o módulo da força resultante em Newton nessa carga Q3 aqui. Tudo bem? Então, o que eu imagino pela leitura do problema? A gente desenha aqui o plano cartesiano, x e y, tudo bem? A carga Q3 está aqui no eixo X, a carga Q1 está nessa coordenada positiva, ó, foi dado, e a carga Q2 está nessa coordenada aqui embaixo, abaixo do zero. Mas em módulo isso aqui é positivo, né? Então daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Aqui é 0,3 metros, aqui é 0,3, e da origem até onde está Q3 é 0,4, ok? Então pergunta do problema, qual é a força resultante aqui? Ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, perceber o seguinte, vamos marcar aqui as forças pelo princípio da superposição, calcular tudo duas a duas. Então, como eu quero a força em Q3, então eu tenho que olhar primeiro como é que é a força entre Q1 e Q3, que é isso aqui, ó. É uma força de repulsão. Se essa carga é positiva e essa é positiva, é repulsão. Então, repele para cá, repele para lá, e essa força aqui eu vou chamar de F13, porque é entre 1 e 3, tudo bem? Essa diagonal aqui é meio, né? Você percebe? Se aqui é 0,3, aqui é 0,4, o que separa Q1 da Q3, essa distância aqui é o meio, né? Triângulo pitagórico, 0,3, 0,4, 0,5. Aqui, como é tudo simétrico, né? Se aqui é 0,3, aqui é 0,4, quando eu for perceber a força entre Q2 e Q3, vai dar a mesma coisa. Q2 é positivo, Q3 é positivo, também vai dar uma força de repulsão para cá. E essa diagonal aqui também vale meio. Se aqui é meio, aqui também é meio. Tá bem? Então, na carga Q3 ficou uma força para cá, uma força para cá. E aqui, como é que a gente vai resolver isso? Ou a gente faz pela lei dos cossenos, ou a gente faz por decomposição. Então, vamos decompor essas forças aqui em x e y. Tá? Para isso, eu vou precisar desse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui é o que vai me ajudar a projetar essa força na direção x. Tudo bem? Se aqui é θ, aqui também é θ, ângulos opostos pelo vértice. E para descobrir esse ângulo aqui, basta usar esse triângulo retângulo. Então vamos olhar aqui, fazer a decomposição. Aqui está a figura que a gente tinha. Vamos olhar aqui, olhando a carga Q3. Aqui está Q3, tem uma força para cá, tem uma força para cá, e aqui tem um ângulo que a gente vai ter que usar, que é o ângulo θ. Nesse caso aqui, a gente vai decompor as forças. Então, eu vou decompor. Eu vou pegar essa força aqui, o F13, vou decompor aqui em x, aí vai dar o F13x. E eu vou decompor ela aqui em y, então vai dar o F13y. Então, essas duas são a decomposição dessa força aqui, o F13. Vou fazer a mesma coisa com o F23. Vou pegar o F23, vou projetar em x, vai dar o F23x. E vou projetar aqui na direção y, o y estaria aqui, não. Vou projetar para cá, vai dar o F23y. Só que percebeu o seguinte, gente, como essa carga e essa são iguais, né? Então essa força aqui entre 1 e 3, essa aqui, ó, vai ser a mesma força que eu tenho entre 2 e 3. Então essa força é igual a essa. O que significa que essa componente vai ser igual a essa, e como elas estão indo para o mesmo lado, elas vão se somar, e essa força para cima vai cancelar essa força para baixo. Tá bem? Então, na vertical, essa força cancela essa. Na horizontal, ou seja, na direção do eixo x, essas forças vão se somar. Então, a força resultante, né, já que essas duas forças são iguais, estão marcadas aqui, a força resultante
é somar essa com essa. Então aqui, ó, é F13x na direção x, né? Mais F23 na direção x. Mas como elas são iguais também, basta pegar uma delas e multiplicar por 2. Então tá aqui, ó. Já que essa é igual a essa, então basta pegar uma e multiplicar por 2. E como é que eu pego uma força na direção x, né? Como é que eu pego isso aqui e projeto na direção x? É pelo cosseno, né? Toda vez que eu pegar uma força e quiser projetar no eixo x, basta pegar o valor dela, que é isso aqui, ó. A gente pega esse valor e multiplica pelo cosseno desse ângulo. Então, só fazer vezes cosseno do ângulo. Ou seja, a força resultante vai depender de 2 vezes o módulo dessa força aqui, ó, entre 1 e 3, que a gente vai aplicar a lei de Coulomb, e o cosseno do ângulo que a gente vai tirar aqui do triângulo retângulo. Então, aqui na figurinha que a gente tem aqui do lado, ó, aqui está o valor das cargas, Q1, Q2 e Q3, e aqui o que a gente vai fazer é isso aqui, ó, achar o F13. Como é que a gente acha um F3? Lei de Coulomb. É K, Q1, Q3 e a distância entre eles. Qual é a distância de 1 até a carga 3? Meio, aqui, ó, meio. E aqui está o Q1 e o Q3, os valores. E como é que eu acho o cosseno do ângulo? Então, o cosseno do ângulo está aqui na figura. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é isso aqui, é o 0,4, dividido pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é 0,4 dividido por meio. E 0,4 dividido por meio dá 0,8. Então, finalizando aqui o problema, a gente vai colocar aqui, ó, 2 vezes. Isso aqui é a força entre 1 e 3. K, Q1, Q3 é a distância entre eles. Cosseno do ângulo. Então vai ficar, o K é 9/10 a nona, o valor da carga Q1 é 2 micro, então 2/10 a menos 6. A carga Q3 é 4 micro, então 4/10 a menos 6. Distância entre elas era meio, né? Entre 1 e 3 a distância era meio. Meio ao quadrado, que aqui na lei de Coulomb é ao quadrado. E o cosseno do ângulo a gente calcula ali, deu 0,8. Essa conta inteira na calculadora dá aproximadamente 0,46 newton. Ou seja, essa força resultante aqui, ó, que está aqui no eixo x, que é a soma vetorial dessa com essa, dá 0,46 newton. Então essa é a força resultante, que age na carga Q3. Como aqui está apontando na direção do eixo x para a direita, seria mais I, se eu fosse escrever o vetor força resultante. Seria mais I. Bem, gente, essa foi a nossa aula, da aula 3 da lei de Coulomb, a parte 2. Foi uma aulinha um pouquinho mais trabalhosa, mas a gente pôde desenvolver o princípio da superposição. Tudo bem? Aguardo vocês para a continuação do nosso curso. Até breve.